Mestre Bezerra é um dos pioneiros na organização e divulgação da capoeira no estado do Pará. Em 1995 foi presidente fundador da Federação Paraense de Capoeira. É mestre vitalício da Confederação Brasileira de Capoeira. Nascido no dia 20 de junho de 1944, em Coroatá, Maranhão. Começou a fazer aulas de capoeira em 1966, com o mestre Roberval Cerejo, pioneiro do ensino desta manifestação no Maranhão. Na década de 1970, mestre Bezerra foi convidado pelo amigo Valberti, paraense, praticante de boxe, a divulgar a capoeira em Belém. Chegando em Belém do Pará, no ano de 1971, o mestre fez a sua primeira apresentação na sede náutica do Clube do Remo. Em 08 de outubro de 1974, mestre Bezerra realizou o primeiro batizado de capoeira da história de Belém, graduando 12 alunos em seu grupo. Mestre Bezerra, em 1977 levou seus primeiros alunos para se formar em Salvador, Bahia, na Academia do Mestre Pastinha. O jornal A Província do Pará de 1980 titulou a reportagem de Bezerra, pioneiro na capoeira paraense. Em 1989, mestre Bezerra criou o Grupo Arte Brasil, e em 1994 criou a Associação Arte Brasil de Capoeira. Em 1995, mestre Bezerra foi presidente fundador da Federação Paraense de Capoeira, concretizando seu sonho de tornar a capoeira do Pará ainda mais respeitada. Como praticante de capoeira, obteve algumas premiações no Campeonato Brasileiro de Capoeira. Em 2002 e 2007, obteve o segundo lugar. Em 2003, o terceiro lugar. E em 2010, consagrou-se campeão brasileiro na categoria Maston, ou seja, acima de 50 anos de idade. Do Pará para o mundo. Já esteve em vários países para divulgar a arte da capoeira, como em Canadá, Trindade e Tobago, Martinica, Guiana Francesa. Mestre Bezerra já recebeu inúmeras homenagens e reconhecimento por seu trabalho incontestável na luta por reconhecimento e respeito à capoeira como patrimônio imaterial da humanidade e instrumento de cidadania. E essa é mais uma homenagem de seus amigos, alunos e filhos. O mestre Bezerra está completando 81 anos. 81 anos, mestre. Que bom, né? Você está completando 81 anos. Para mim, foi um privilégio você contar como conheci o mestre. Eu conheci o mestre no ano de 1975, quando eu fui me matricular no grupo Zumbi, que na época estava localizado lá na sede social do Paysandu. E para mim foi inexplicável, né, ter conhecido o mestre e ter aprendido com o mestre. Por quê? Porque o mestre dá liberdade para os seus alunos no treinamento. Ou seja, não cria robôs, não cria pessoas mecanizadas, né? O mestre, todo mestre, dá liberdade para nós usarmos nossas expressões, né, corporais, fazer os mecanismos dos nossos ataques, nossas defesas. Isso é muito importante, mestre. Agora, tanto é importante que quando chegava um visitante na academia, a pessoa ela não conseguia dominar a roda. Por quê? Porque cada aluno seu tinha uma característica. Isso é de se esperar de um grande mestre. O mestre falar assim: não é assim que se ginga, não é assim que se ataca, não é assim que se defende. Por que ele fala, não falou que ele falava dessa maneira? Porque ele dava liberdade para o atleta expressar de maneira bem à vontade, fazer sua expressão corporal. E isso era muito importante. Algumas pessoas na época me perguntavam assim: treina com quem? Eu com muito orgulho dizia: eu treino com o mestre Bezerra. Mas as pessoas diziam assim: olha, mas não tem nada do mestre Bezerra. Aí que eles não entendiam que os alunos do mestre Bezerra têm tudo dele. Por que tem tudo dele? Porque ele ensina dessa maneira. Ele não ensina uma capoeira robotizada, uma capoeira mecanizada. Ele dá liberdade para os atletas para fazer o que ele tem vontade na roda. E é interessante que quando alguém nos visitar na academia, eles tinham certa dificuldade. Por quê? Porque cada atleta tinha suas características. E aí passar o adversário, né, o visitante, ele não era bem sucedido dentro da academia por essa questão, que não tinha aquele jogo padrão do grupo, né? Todo mundo só joga dessa maneira, não tinha. E é isso que a gente pode esperar de um grande mestre. Coisa na cabeça, um ponto muito interessante, né, que veio, é que eu lembro de um período que nós fomos fazer uma apresentação numa churrascaria famosa em Belém, e essa apresentação era para uns turistas que vieram dos Estados Unidos. E eles chegamos lá, preparamos toda a roda, e a roda começou e eles não deram o mínimo de atenção para nós. Eles estavam comendo o churrasco deles
e ignoraram a nossa apresentação. E a gente batendo palma, cantando, o berimbau nas alturas, tudo, o ritmo forte, ainda assim não comoveu nenhum turista. Aí o mestre, sabedoria dele, chamou um aluno e disse assim: canta carimbó. E esse aluno, ele era filho do Pinduca, o rei do carimbó, que dizem, né? E aí ele foi cantar carimbó e mudamos o ritmo. E aí ele mandou os alunos e as alunas buscarem lá os turistas na mesa e trazer para a roda para dançar carimbó. Aí é uma coisa interessante, né? Não existe samba de roda. O mestre, naquele instante ali, ele criou carimbó de roda. Olha só, né? E é interessante que os turistas vieram para a roda e dançaram, e ficou assim um negócio totalmente diferente, que mudou o clima, né? Foi muito interessante isso aí. Mas, como a gente sempre fala, né? O que a gente pode esperar de um grande mestre são essas situações que ele consegue mudar as coisas de uma hora para outra, né? Criar as coisas de uma hora para outra. Dizer que eu tenho muito respeito e muita admiração pelo senhor, né? Meus parabéns. Eu gostaria de estar aí com o senhor, mas não foi possível pelo seguinte: informaram que não ia ter roda livre, né? E se não tem roda livre, não tem quebra-jereba, né? Eu gostaria de fazer esse jogo com o senhor, mas vai ficar para próximo aniversário. Aqui fica um abraço do seu amigo e aluno Zumbi, e a gente queria deixar aqui registrado para o senhor. Eu tenho muita gratidão pelo que eu aprendi do senhor, mestre. Parabéns. Oi, mestre. Feliz aniversário, muitos anos de vida, muita saúde e paz. Meu mestre, meu irmão, meu pai de capoeira. Gostaria de desejar um parabéns para você muito especial nessa data que é importantíssima para a sua celebração de tantos anos de vida, e que esse se repita por muito, muito, muito mais. A primeira vez, mestre, que nós encontramos foi na APAN. Eu lembro que eu estive lá em 1993, se eu não estou errado, já faz muito tempo. E eu lembro você falando uma vez você estava dando uma aula e um dos alunos seus estava lá. Aí uma coisa que me marcou muito, eu estava nessa época buscando um mestre de capoeira, e quando eu vi a sua aula eu achei interessante, gostei da aula, mas eu gostei mais das suas palavras no final, quando você mencionou lá para o aluno, perguntou: mestre, como se faz o movimento? E aí você meio que brincou e disse: mestre, é Jesus Cristo. E até hoje isso me ficou na memória e nunca esqueci disso. Então eu disse: é esse meu mestre. Então eu procurei logo me inscrever na turma, e de lá eu comecei minha vida de capoeira com o senhor. E meus primeiros passos ainda foi um período aí, você viajou, aí eu fiquei treinando com o mestre Fernando por um tempo. Ele que me deu o básico, de certa forma. E quando você retornou, aí a nossa amizade só frutificou mais e mais, né? E depois você mudou as aulas para a Universidade Federal, lá para o Vadião. E eu já estava um pouco mais avançado nas aulas, então você me fez instrutor. E de lá eu comecei a monitorar as aulas no Vadião por uma parte do dia. Meu mestre, fico agradecido por toda a sua dedicação, sua paciência comigo, e espero que você esteja um excelente dia e essa data se repita por mais 1000 anos aí. Forte abraço, meu mestre. Nos anos 80, quando eu ingressava na capoeira paraense, tive a oportunidade de adentrar o grupo Resumir de Capoeira. E lá conheci os grandes mestres que faziam a formação desse grupo. O mestre Sérgio, uma pessoa incrível, conduzia a capoeira, e logo em seguida tive a oportunidade de conhecer o mestre do meu mestre, mestre Bezerra, com o qual fizemos grandes trabalhos. Podemos estar juntos em vários trabalhos, como o Cito Federal, Universidade Federal, Cito, Academia do Mantida, e outros lugares que ele passava dando aula, fazendo apresentações de capoeira, levando a capoeira, e eu estava ali trabalhando com ele, aprendendo, era o seu aluno. Quero dizer ao mestre Bezerra que foi assim, um prazer enorme poder estar juntos na formação da Federação Paraense, Associação Arte Brasil de Capoeira, do mestre Bezerra, Associação Rei de Capoeira, o mestre Nazareno, Associação de Capoeira Discípulos de Zumbi, que era a minha escola, e ali a gente fez um trabalho junto com o nosso amigo mestre Fernando Rabelo, um grande idealizador da capoeira paraense também e da federação, e ali tivemos a oportunidade de montar essa representatividade, que hoje, com muito trabalho, ainda se mantém firme diante da capoeira paraense. Mestre Bezerra, eu agradeço muito por fazer parte da sua escola e por ser também o seu aluno, ou da capoeira, o seu neto. Quero dizer que os momentos que nós convivemos não foi só da capoeira,
foram aprendizagens que vou levar para toda a minha vida. Muito obrigado. E quero também parabenizar você por mais um ano de vida, que nesse ano você consiga alcançar todos os seus ideais, saúde, vida longa, que o nosso eterno Deus consiga alcançar o seu coração e dar ricas bênçãos, ainda como diz a Bíblia, né? E na velhice a gente ainda dá frutos. Você é um grande mestre, um grande capoeirista. E eu agradeço muito toda a sua família, agradeço o momento que passamos juntos e saúdo o grande mestre Bezerra, um grande mestre da capoeira paraense. Feliz aniversário, mestre Bezerra! Povo da capoeiragem, aqui mestre Mauro Celso na fala, passando aqui para parabenizar esse grande mestre, grande referência da nossa capoeiragem, meu bisavô, meu padrinho na capoeira, né? Então eu venho aqui fazer essa homenagem para ele, não só homenagem, mas algumas coisas que a gente viveu. Conheci o mestre Bezerra em 1990, até antes de conhecer mesmo hoje, né, a minha referência, que é o mestre Nazareno, em um batizado, o maior nome da capoeira que eu tinha conhecido na época. E aí vivemos várias histórias juntos, entre elas a fundação da Federação Paraense de Capoeira, as inúmeras viagens, né, que nós fizemos no Campeonato Brasileiro. Em 99, ele ficou tão feliz com o título nacional que eu conquistei em Goiás. Em 2002, o mestre foi campeão brasileiro, né, enchendo o nosso Pará de orgulho, um dos mestres mais velhos numa competição. Isso eu achei muito bacana, nos representando de uma forma muito positiva. E fico muito feliz. Em 2015, por eu não estar em uma boa relação com o meu mestre, a gente estava afastado um pouco, eu busquei a minha raiz, né? E o mestre reconheceu aquele momento, a minha história, o meu trabalho, né? Se tornando um dos momentos mais felizes da minha vida. Então, fico muito feliz, desejo, mestre, a você muita saúde, muita paz, muita prosperidade, que Deus possa lhe fortalecer nesse momento até difícil que você esteja passando. E quer dizer que você foi muito importante para a minha formação, assim como foi meu mestre, que é o mestre Nazareno, assim como foi outros capoeiristas do período também, mas digo que você foi uma pessoa que influenciou muito a pessoa que eu sou hoje também. Axé, mestre, vamos que vamos, saúde sempre. Olá, meu nome é Leng, eu sou canadense e sou professora de capoeira com a Filhos de Bimba, a escola de capoeira em Salvador, Bahia, aluna do mestre Nenel, filho do mestre Bimba. E eu comecei a capoeira há 30 anos e depois de 5 anos conheci o mestre Bezerra no Brasil, durante uma viagem lá. E foi ele e o aluno dele, o Márcio, que me incentivaram para começar a capoeira, a ensinar a capoeira em Toronto, no Canadá. Então, a minha trajetória de capoeira foi muito influenciada pelo mestre. Eu lembro que o mestre me acolheu na casa dele também, uma pessoa super calorosa, a família toda dele também. Pessoas com muita dignidade, com muito amor. E me tocou muito. A gente convidou o mestre, ele veio no Canadá 2 vezes, deu aulas aqui, workshops aqui. Os alunos na época achavam ele uma pessoa tão linda. E eu lembro muito bem que o mestre Bezerra, ele sempre falou que a capoeira é uma coisa de coração. Você, claro que precisa treinar, mas na verdade o que é importante é você jogar e cantar com emoção, com coração. E sempre achei a capoeira dele muito linda, que ele tem uma liberdade de expressão, né, que anima da pessoa que se vê no jogo dela. E também, então, eu poderia contar muitas histórias do mestre, mas na verdade uma pessoa que com humildade, com generosidade me ajudou no meu caminho, eu nunca vou esquecer. E sempre penso nele como meu primeiro mestre de capoeira, foi uma pessoa super importante. E desejo para ele um aniversário muito lindo. Feliz aniversário, mestre. Beijos. Olá, tudo bom, pessoal? Tem uma galera aí, né, assistindo esse vídeo, eu acredito, nessa linda homenagem ao mestre Bezerra, né? Quero dizer que de todos esses meninos que estão aí, meninas que estão aí na plateia, que são filhos do mestre, né? Eu sou mais velho. Até a minha irmã brincou que ela dizia que ela era diziam que ela era mais velha, né? Não, minha irmã, deixa pra mim que eu sou o velhinho. O que eu falar do mestre Bezerra, né? Um pai camarada. Aí eu não tive a oportunidade de conhecer o mestre como pai, porque nós se separou quando eu era pequeno. Eu fui para um lado, fui para o Rio de Janeiro, né? As coisas que acontecem na vida. Mas a Bíblia diz que honrai teu pai para que te aumente os dias de vida. E eu tenho observado isso. No dia que eu conheci ele, eu acho que eu tinha 16 anos, e é meu pai, foi ele que me fez, né? Então eu observo isso, né? A gente não convive, mas a gente já se conheceu. Quer dizer, também a gente se dá bem, só que tá longe porque eu trabalho, mas a gente se dá bem, né? Se damos muito bem. Hoje ele tá nessa situação, que qualquer um de nós pode passar, mas antes de passar essa situação, ele sabe que ele tem o meu respeito. Meus irmãos também não convivo, mas o mesmo sangue que corre na veia dos meus irmãos corre na minha e na dele do meu pai, mestre Bezerra. O senhor vai ouvir essa mensagem aí, pai, e eu quero dizer pro senhor que eu tenho orgulho de ter o senhor como pai. Quando alguém fala de pai, eu digo, olha, meu pai, ele é o mestre Bezerra, conhecido
no Brasil e para fora do Brasil. Salvo engano, ele já foi até para Toronto, né? Então eu tenho muito orgulho, né? Não só ele como homem, mas como um profissional, um esportista que lutou a vida toda pelo esporte. Então, meu pai, vai meu agradecimento. Mestre, um beijo no teu coração. Que Deus continue te abençoando grandemente. Pai, feliz aniversário. A gente está longe. Eu queria muito poder estar aí nesse evento, nessa atividade, né, de aniversário. E eu desejo a você, pai, que você tenha um dia maravilhoso. Que você possa curtir com seus amigos, né, com a família da capoeira. Você é meu pai, meu mestre de capoeira, com quem eu aprendi tudo o que eu sei hoje. E eu sou muito grata por isso, por ter um pai incrível, um mestre de quem eu posso me orgulhar. As condições hoje não permitem você lembrar de tudo, mas a gente lembra por você. A gente lembra de cada história, de cada momento vivido. E são momentos que vão ficar na nossa memória e vão perdurar por toda a história, por todo o tempo. Através de cada um de nós, né? De cada um de nós, família, amigos. E eu te amo e te desejo um feliz aniversário. Beijo, pai. Queria estar aí. Falando. Feliz aniversário, vovô! Feliz aniversário, vovô! Feliz aniversário, vovô! Eu desejo uma boa vida para você. Parabéns, pai, feliz aniversário. Eu venho aqui gravar esse vídeo para falar um pouco desse grande homem que é meu pai. E em 2010 eu tive a oportunidade de participar, junto com ele, do Campeonato Brasileiro de Capoeira, em que ele foi campeão brasileiro de capoeira pela primeira vez. O que poucos sabem é que um ano antes desse campeonato, meu pai ele ficou muito doente. Eu não lembro muito o que ele tinha, quais eram os problemas, mas eu lembro que eu estava muito triste e teve uma vez que eu até chorei e preocupado de que meu pai talvez nos deixasse naquele ano. E um ano depois, eu estava lá em Goiânia junto com ele e estava vendo ele girando na roda de capoeira, parecia um peão. E isso realmente foi maravilhoso, era um grande exemplo de força, de vontade, de resiliência. E eu lembro que na última noite de campeonato, meu pai me falou que antes de entrar na roda para competir, ele imaginava tudinho que ele iria fazer. Ele pensava nos detalhes e tudo, e de acordo com o que ele imaginava, ele conseguia executar na hora que ele estava jogando. E isso é um exemplo maravilhoso, não só no jogo de capoeira, mas na vida, né? Tudo aquilo que a gente pode imaginar, que a gente pode sonhar, os nossos sonhos, se a gente buscar, a gente consegue realizar. Essa foi a maior lição que eu aprendi naquele campeonato. Que por mais que as dificuldades venham, como vieram para ele, mas a vontade, o sonho dele de querer realizar, fizeram com que ele pudesse estar ali, naquele momento, né? E hoje eu sou o homem que eu sou, graças a ele. Ele me ensinou a sonhar e a buscar nossos sonhos com perseverança, com alegria. E tudo isso, tudo que nós podemos sonhar, tudo que nós buscamos, a gente pode realizar realmente. Pai, você tem sido realmente para mim um grande exemplo na minha vida. Eu sou muito grato por ter você como pai, como mestre e como meu maior amigo. Te amo, pai. Tudo de bom. Oi, pai. Feliz aniversário. 18 anos de novo, né? Pai, obrigado por tudo. Obrigado por sempre me ensinar. Você é meu mestre, não meu mestre de capoeira, mas meu mestre para a vida. Você me ensinou a ser pai, me ensina a ser amigo. Sempre que eu preciso de conselho e orientação sobre o que fazer, eu penso sobre o que você fez, o que você faria. E você sempre tem me inspirado a servir, me inspirado a buscar a Deus sempre na minha vida. O maior exemplo que você me deu foi o exemplo de oração. E isso tem me fortalecido, tem me ensinado. Eu busco ser um pai paciente, amoroso, como você foi comigo.
E feliz aniversário, eu amo você e te desejo toda a saúde. Oi, pai, feliz aniversário. Aqui é a Matiana. A gente tá falando desde aqui da Ilha de Itamaracá, no Pernambuco, o Renan e a Lina, sua netinha. Pai, eu quero te desejar feliz aniversário, que hoje possa ser um dia muito especial e que essa data possa se repetir ainda muitas vezes. Como eu queria estar aí junto com vocês, junto contigo, mas sente o meu abraço, te amo muito. Feliz aniversário, mestre Bezerra. Anos de vida, viva o vovô! Êêêê! Oi, pai, feliz aniversário. Te amo muito, espero que tu esteja aproveitando esse dia, essa homenagem, essa celebração. Espero que guarde na memória como um momento muito feliz e rodeado de pessoas que tu ama muito e que tu conhece. E eu só tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. Eu te amo, eu tô com saudade, tô longe, mas tô perto. E é isso. Um beijo da tua filha mais bonita.